Arboleda erra gol bizarro em São Paulo x Criciúma e torcida se revolta nas redes sociais. Bagre. Zagueiro viveu noite horrível contra o Criciúma e foi alvo de críticas. Empate na raça. O São Paulo conseguiu somar um ponto nesta rodada do Brasileirão Betano. A equipe de Zubeldia não fez um bom jogo, mas nos últimos minutos conseguiu um gol com Liziero. O resultado não foi o que a torcida do tricolor esperava. Os São Paulinos esperam uma vaga direta para a Libertadores da América de 2025, mas com os vacilos recentes da equipe, ela vai ficando cada vez mais complicada. Entretanto, a verdadeira causa da fúria dos tricolores tem um nome: Arboleda. O zagueiro São Paulino fez uma partida péssima e protagonizou um lance bizarro no primeiro tempo. Gol perdido. Além de ter feito um lance que causou extrema revolta na torcida e que gerou o gol do Criciúma, Arboleda perdeu um gol na cara e sozinho dentro da área. Por sorte, o tricolor ainda conseguiu um empate. Um torcedor do São Paulo, em extrema revolta, comentou: "Quando o Arboleda não joga, a defesa melhora." Bagre. Os São Paulinos perderam completamente a paciência com o rendimento do zagueiro. Vaga ameaçada. O São Paulo perdeu a chance de conquistar mais 3 pontos, e isto pode acabar fazendo enorme falta no fim do ano. A equipe de Zubeldia espera conseguir uma vaga para a Libertadores. Para isso, o São Paulo se prepara para a sequência da temporada. A próxima partida do tricolor paulista será contra o Bahia, fora de casa, em um confronto direto na parte de cima da tabela. São Paulo empata com Criciúma e torcida não perdoa, apesar de golaço de Liziero. Empate dramático quase divide opiniões dos São Paulinos nas redes sociais. Tricolor sofre com erros e sai atrás no placar. O São Paulo teve uma noite desafiadora contra o Criciúma, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Heriberto Russi começou com o time paulista em busca de ofensividade, mas a defesa tricolor cometeu falhas que resultaram no primeiro gol do rival catarinense. O gol foi marcado por Felipe Viseu aos 20 minutos, causando revolta nos torcedores do tricolor paulista. A jogada iniciou em um cruzamento para a área, e após uma série de erros, Viseu aproveitou e colocou o Tigre na frente. Apesar de o São Paulo ter pressionado em busca do empate, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa do Criciúma, que soube controlar o jogo com paciência e explorar os erros do adversário. Segundo tempo, pressão e persistência até o último minuto. No segundo tempo, o tricolor do Morumbi voltou com postura mais ofensiva, ocupando o campo adversário e tentando furar o bloqueio defensivo do Criciúma. Rato e Caleri buscaram aproximações, mas a defesa catarinense mantinha-se sólida. Com o tempo correndo, as chances foram surgindo com maior frequência, e o time passou a pressionar intensamente. Aos 42 minutos do segundo tempo, em uma jogada de pura visão de jogo, Wellington Rato fez um lançamento preciso, e Caleri ajeitou para Liziero, que não hesitou em soltar uma bomba de fora da área, marcando um golaço e garantindo o empate por 1-1. A bola foi no ângulo, sem chances para o goleiro Gustavo, e o São Paulo comemorou o ponto arrancado no final. Nas redes sociais, a torcida não deixou de expressar a frustração com o desempenho do time. O futebol apresentado pelo São Paulo foi criticado por muitos que esperavam mais consistência e menos erros defensivos. "Que jogo difícil de assistir, mas o gol do Liziero salvou a noite", comentou um torcedor em suas redes sociais. Por outro lado, o golaço do volante foi bastante exaltado, com torcedores parabenizando pela sua atuação e pelo chute de surpreendente. "Eu acredito em você, Liziero. Que chute espetacular", declarou um dos fãs. A expectativa da torcida é que o São Paulo possa ajustar os erros para o próximo confronto, em que enfrentará o Bahia fora de casa. Cláudio Tencati fazendo análise após empate em Criciúma x São Paulo pelo Brasileirão. Prejuízo nosso. Treinador se manifestou após o empate com o tricolor paulista com um gol feito por Liziero no fim. São Paulo empata com Criciúma e treinador rival se manifesta. "Poderia ter sido devastador. O São Paulo vai voltar para a capital paulista com uma sensação estranha. Se por um lado vai lamentar 2 pontos perdidos, por outro vai celebrar ter conseguido não sair derrotado nos minutos finais. Tudo isso porque após o tricolor do Morumbi levar 1-0. Liziero salvou a equipe nos últimos minutos e decretou o empate em 1-1 em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão Betano, no estádio Heriberto Russi. Inclusive, o treinador do Criciúma, Cláudio Tencati, se manifestou após a partida e acabou fazendo uma análise da partida, que deixou a equipe a 3 pontos da zona de rebaixamento. Técnico valoriza ponto conquistado.
Mesmo que o gol São Paulino tenha sido um balde de água fria para sua equipe, o comandante preferiu focar no ponto conquistado. A gente está triste porque deixamos escapar 2 pontos e na reta final do jogo. Poderíamos ter suportado mais, então a gente fica chateado com isso, mas a gente tem que valorizar esse ponto, porque quando você perde é que você valoriza o empate. Então temos que levar para o lado positivo também, iniciou. Ele ainda fez questão de valorizar a postura de sua equipe. O time foi aguerrido e competitivo. Essa é a característica do Criciúma e a gente vai ter 2 jogos fora e nós vamos trazer pontos. Nós podemos trazer 3 pontos nos jogos fora também, com certeza, completou. Tencati ainda comentou sobre a postura de seus jogadores em não dar entrevistas e revelou que o incômodo com o resultado é normal. Eu não posso responder, porque os jogadores não falaram. Fica quase impossível dar posicionamento porque eu não monitoro isso. Eu também estou um pouco triste, como os jogadores estão tristes, a torcida está triste, todos nós estamos, porque o prejuízo é nosso, afirmou. São 2 pontos que deixamos de somar. O atleta, às vezes, tem esse momento de sair bravo porque está *** com a situação. Então, talvez eles não tenham falado ou a maioria deles não falou, porque eles estavam *** com a situação e talvez poderiam falar até uma besteira ali naquele momento, finalizou. Lisieiro marca golaço e recebe recado de Zubeldia após Criciúma x São Paulo. Boa alternativa. SPFC descolou o empate diante do tricolor carvoeiro já na reta final do segundo tempo. São Paulo empata em Criciúma. No jogo que encerrou sábado 26 de futebol pelo Brasileirão Betano, o São Paulo foi até a fria cidade de Criciúma enfrentar o Tigre. Em campo, o duelo acabou 1-1 e o SPFC caiu uma posição na tabela, terminando em 6 graus. Como o Internacional venceu o Atlético Mineiro, o Colorado assumiu 5 graus lugar. No entanto, a diferença para o 7 graus colocado é de 5 pontos, e mesmo que o Bahia vença o Vasco amanhã 28, não vai ultrapassar o tricolor paulista. Dito isso, apesar do empate conquistado já no fim do jogo, Zubeldia foi muito questionado pela torcida. Entretanto, o gol da igualdade saiu através de Lisieiro, que não marcava há 3 anos pelo clube e foi uma aposta do argentino como lateral. Inclusive na coletiva, Zubeldia explicou a opção. Como vimos que o Ferreirinha abriu o campo pela esquerda, precisávamos de um jogador que atacasse pelo meio saindo ali da esquerda. As 2 situações que ele teve de chute foi por esse trilho interno do campo, criado pelo Ferreirinha. É uma boa alternativa porque abre espaço e te dá a opção de cruzar na área, disse. Apesar de ter anotado uma verdadeira pintura para dar um empate ao clube do Morumbi, o futuro de Lisieiro no clube ainda é uma incógnita. Seu contrato vai até 30 de junho de 2025. Após surgir bem entre os profissionais e ser titular na campanha do título estadual de 2021, o jogador passou por empréstimos para Internacional, Coritiba e Verdon Sport FC da Suíça. Entretanto, devido à carência de nomes no meio-campo e na Lê, foi reintegrado por Zubeldia e pode estar encaminhando uma renovação no clube. O próximo jogo do tricolor será na terça 5 contra o Bahia, fora de casa. Zubeldia pode sair e Tite foi aprovado como novo técnico do São Paulo pela torcida. Atual treinador, de acordo com o portal TYC Sports da Argentina, estaria interessado em assumir o comando do Boca Juniors, livre no mercado. Na última segunda-feira 30 foi confirmado pelo Flamengo que Tite foi demitido logo após uma vitória magra conquistada diante do Atlético PR, pela 28ª rodada do Brasileirão Betano com gol de Gerson. O que mais pesou para que a diretoria tomasse essa decisão foi justamente a eliminação diante do Peñarol pela Copa Libertadores da América nas quartas de final, gerando uma pressão enorme nos bastidores. Possível saída no São Paulo. A questão é que o ex-técnico dos cariocas virou assunto no São Paulo, já que, de acordo com informações apuradas pelo portal TYC Sports da Argentina, Zubeldia quer treinar o Boca Juniors e já entrou em contato com seu advogado para buscar uma forma de rescindir seu contrato. Porém, em contrapartida, segundo a mesma fonte, o tricolor deseja manter o treinador para a próxima temporada, sabendo que tem contrato válido até 2025, acreditando em seu trabalho e potencial. Substituto foi aprovado. Por conta dessa situação inesperada, muitos torcedores são paulinos se manifestaram nas redes sociais indicando quem seria o possível substituto do gringo no cargo, analisando as alternativas viáveis no mercado. Dessa forma, vários comentários como "sonhei que o Tite treinava o São Paulo em 2025", por exemplo, foram vistos, comprovando que o ex-comandante da seleção brasileira, na opinião de inúmeros,
poderia ser a melhor escolha. Resta claro que não existe nenhuma informação sobre qualquer contato feito pelo soberano por um novo treinador, mas os boatos estão ganhando força extracampo e agitando demais a torcida do São Paulo.